Toca aí, investidor. Hoje vamos para mais uma análise do Bitcoin. E nas últimas análises a gente bateu bastante na tecla sobre o que é que estava pegando aqui em cima, né? E a importância da gente estar mais atento para short ali por volta dos 28 mil dólares. Aqui em cima a gente tinha diversas confluências para uma resistência forte, né? Era o topo desse canalzinho aqui que a gente vinha formando. Segunda confluência, resistência horizontal, nível de stop loss antes pela terceira confluência, era quase 0,68 essa pernada aqui completa, quarta confluência, era 100% de expansão nessa pernada aqui, quinto ponto de confluência, talvez tenha até mais outros que eu não lembro agora em mente. E resultou, né, numa rejeição ali do topo, para a gente vir agora abaixo, ali por volta dos 27 mil dólares. Rompemos esse padrãozinho para baixo, um triângulo simétrico que a gente vinha desenhando, mas sinceramente eu não encaro isso aqui tão bem como um triângulo simétrico, tá? Eu prefiro encarar como range. Muitas das vezes, se vocês ficarem desenhando esses padrões aqui, vocês vão observar que a gente vai romper esse padrão por diversas vezes de maneira falsa. A gente observa aqui primeiramente um falso rompimento, outro falso rompimento. Eu, sinceramente, prefiro usar aqui as LTAs, LTB e os padrões para observar mais os falsos rompimentos do que os rompimentos verdadeiros, né? E a gente chegou aqui agora no nível importante dos 27 mil dólares, nível esse que a gente havia comentado na última análise, que seria um ponto que a gente ficaria de olho para uma possível compra. Eu costumo compartilhar aqui com vocês nas análises os pontos que a gente fica de olho para possíveis compras e os pontos para possíveis vendas. E o ponto que a gente estava de olho para uma possível compra era justamente aqui por volta dos 27 mil dólares, né? Observa essa linha azul aqui que tem no gráfico, é basicamente a EMA 200 exponencial do diário que eu estava de olho ali. Em confluência com um terço abaixo desse range horizontal um pouco menor que a gente vem desenhando. Aqui também era um nível de stop loss antes, abaixo desses fundos. E a gente também tem a confluência do segundo ponto que mais teve negociação nessa onda impossível. Digo o segundo ponto, porque se a gente traçar esse PVR desde lá de baixo, pode vai ficar aqui abaixo. Então a gente terminou segurando aqui nesse nível. Eu até fiz uma compra ali por volta da meia-noite, tá? Eu acho que teve um bom gatilho aqui. Em especial se a gente olha aqui na análise de sentimento. Tô aqui agora com o tempo gráfico do 15 minutos. A gente observa, eu já tracei uma linha horizontal aqui, estava analisando o delta. A gente apresentou um delta vendedor bem forte. Maior que esse, eu estava olhando aqui para o passado. Nossa, faz quase 2 meses que a gente não tem algo do tipo. Teve um aqui atrás um pouco parecido, que terminou formando um fundo. E o outro que foi maior, foi quase 2 meses atrás, foi o fundo lá dos... quando teve aquele stop loss antes abaixo dos 25 mil dólares. Eu fiz a compra ali por volta de meia-noite, mas quando a gente apresentou um fechamento abaixo dos fundos anteriores, eu terminei saindo no even da operação, porque basicamente o meu stop estava bem curto, e para trabalhar com stop curto eu não acho interessante da maneira que eu opero, né? Cada um tem sua forma de operar. Eu não acho interessante a gente ter esse fechamento aqui abaixo dos fundos anteriores, o que me faz olhar mais para baixo, tá? Esse fechamento aqui não foi muito legal na minha visão. Mas a gente não pode esquecer o que acabou de ocorrer. A gente teve uma venda muito forte, né? Como eu comentei com vocês. Foi a maior venda dos últimos 2 meses, né? Tipo. E então a gente pode ter um bounce significativo a partir desse ponto. Ou quem sabe, no melhor dos mundos, e romper máxima novamente, essa máxima aqui dos 28, pouco que a gente formou lá naquele nível de resistência que a gente estava de olho para short. Então, hoje eu vou estar compartilhando com vocês os próximos níveis que vamos estar de olho para possíveis operações, tanto para short quanto para long. Lembrando que antes da gente focar nisso aí, quero sempre lembrar a vocês, sempre tem pessoas novas aqui acessando o canal, que em prazos maiores estamos extremamente bullish, tá? Seja para a gente continuar uma alta a partir daqui, seja para fazer um pullback maior para depois dar seguimento à alta. Mas novas mínimas acho extremamente difícil, beleza? O que agora a gente vai discutir são possíveis operações aí de day trade, tá? Beleza? Day trade, swing trade, acho que até swing trade, tá? Porque essas regiões aqui acima, se a gente consegue pegar uma operação boa de short e o preço terminar rompendo para baixo, a gente pode até expandir a operação e transformar ela numa operação de swing trade, tentando pegar alvos bem mais abaixo, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, aqui era o nível que a gente estava de olho, né, para uma possível compra. Quem está comprado massa, quem não está, aguarda agora a próxima oportunidade, que talvez esteja próximo, tá?
Porque a gente bateu lá no nível do stop loss antes e mudamos a estrutura no curto prazo. Agora a gente tem topos mais altos no curto prazo. Eu já tenho um alerta aqui nos 27,127, que é basicamente o 0,68 dessa pernada aqui. Então eu vou ficar atento aqui no curto prazo para uma possível compra desse 0,68 até o 0,68 dessa pernada maior, estendo até o 0,7 de Fibo, tá? Toda essa região aqui eu vou estar de olho para uma possível compra no Bitcoin. É bem-vindo divergências bullish no CVD na região para a gente estar fazendo essa compra. Eu observo aqui que no dia de hoje o ponto de controle ele está aqui nos 27,93, confluindo com um ponto ali de compra, de possível compra que a gente acabou de colocar aqui no Bitcoin, beleza? Então, para compra, o ponto mais próximo é esse. Eu acredito que a gente tem que segurar aqui, tá? Se não segurarmos aqui, no máximo, outro stop loss aqui abaixo. No máximo, outro stop loss aqui abaixo. Com fechamento aqui abaixo dos 26.900, complica totalmente para a gente deve vir buscar níveis mais abaixo, tá? Então, na minha visão, a gente tem que segurar aí nesse nível dos 26.900 quando a gente travou. Beleza. Agora, para possíveis vendas, uma venda bem interessante aqui para a gente, eu vejo numa retração dessa pernada aqui completa, sendo o ponto final, esse ponto que eu vou estar de olho para short, ele é o 0,786, tá? Nessa pernada aqui. E o ponto inicial, geralmente eu coloco no 0,618, mas eu tenho um nível de stop loss aqui bem interessante em cima desses topos, nos 27.720. Eu acho que é uma área interessante para a gente ficar atento, fechou? Então eu vou deixar essa região aqui desenhada para um possível short, inclusive é uma região aí de um possível falso rompimento dessa LTB que a gente vem desenhando aqui atrás. Amo LTBs para pegar falso rompimento. É o que mais acontece, né? Como vocês viram no início do vídeo, a gente já teve diversos falsos rompimentos desse padrãozinho que a gente via desenhando aqui atrás do triângulozinho, né? Rompeu o falso para baixo, rompeu o falso para cima aqui, rompeu o falso para cima aqui, talvez até tenha rompido o falso para baixo aqui nessa região. Eu comentei, né, no início, na verdade, na thumb do vídeo, que as instituições estão com bastante ordens, né? As baleias. E sim, a gente olha aqui no Trading Light, a gente observa que nesse suporte aí dos 27, o nível que a gente tinha comentado lá na análise anterior, a gente observa diversas ordens aqui que vinha se acumulando, né? Aqui abaixo, na casa dos 27 mil dólares. Faz um bom tempo que eu não vejo tanta ordem acumulada assim para tentar segurar o preço. E, putz, essas ordens foram executadas, né? Olha o que a gente teve aqui, inclusive, foi um dos gatilhos que me fez fazer ali a compra inicial, quando ali por volta de meia-noite. A gente teve um delta de 1,6k de venda, num intervalo bem pequeno aqui do preço. Então, realmente essas ordens foram executadas e me parece que estão acumulando aqui nessa região, mas nem todas as instituições são vencedoras, né? A gente pode simplesmente romper isso aqui para baixo. Então, vale a pena mencionar que sim, essas ordens que estavam abaixo, muito provavelmente boa parte delas foram executadas. A gente vê deltas altos cruzando aí esses níveis. Beleza? Então, é um ponto a mencionar. Então, é um suporte forte. Pensar em vendas no dia de hoje, só se a gente tiver um pullback mais relevante. Eu até diria que daria para olhar para um short aqui, talvez numa hora nessa região, mas tem que ser muito ousado, tá? Eu vou deixar esse nível aqui mais como atenção, nível de resistência, ali dos 27.400, mas os pontos que realmente me interessam são esses aqui, para compras, e aqui agora para venda. Fechou? Então, traders, investidores, essas são as faixas mais curtas que eu fico atento aí mais próximas para uma possível operação no Bitcoin. Se a gente perde aí esses níveis de compra que mencionei, sinceramente, eu vejo a gente fazendo uma retração maior, quem sabe vindo buscar aqui um 618 mais Hunter dessa pernada aqui completa, que é o próximo nível que eu vou ficar de olho para compra se a gente perder esses níveis aí, beleza? Esse ponto aqui vamos arredondar, 26 mil dólares. Então, se não segurar aí, próximo ponto, 26 mil dólares. Os demais a gente conversa aí mais pra frente, beleza? Então, acho que pro Bitcoin é isso. Talvez a gente segure, acho mais provável, depois de uma venda tão forte dessa aí. Vamos aguardar agora o desenvolver do preço. Antes da gente terminar, vamos dar uma passada rápida no DXY, que acho oportuno a gente
falar um pouco aqui dele hoje. A gente, pela primeira vez, apresentou um candle vermelho nas últimas... Caramba, bicho! Mais de 10 semanas aí de candles verdes seguidos, né? Apresentamos aqui uma estrela cadente. Vamos ver agora como é que vai performar nos próximos dias, tá? A gente está num ponto extremamente importante. Fizemos um falso rompimento aqui no curto prazo e rompemos para baixo. E agora a gente está querendo mudar a estrutura num prazo um pouco maior, né? Se a gente perde esse nível aqui dos 105,5 fazendo pivô de baixo, muito provavelmente a gente pode estar fazendo uma correção aí um pouco maior no DXY, o que seria positivo para os mercados, né? Lembrando que ele tem correlação inversa com os ativos de risco. Agora falando sobre o S&P, a gente observa que após aquele pivô, né, bem bonito que ele fez, um engolfo em prazos maiores, acho que foi no 4 horas, sim, foi aqui no 4 horas, a gente teve uma retração, e o mais provável depois de um engolfo desse, né, rompendo aí as resistências, era que a gente fizesse ou um pullback ou até reverta, né? Vamos observar como é que vai se comportar aí o preço na resistência aqui dos 4.400, 4.470. O nível de 0,6807 dessa pernada aqui, e é o nível ali onde a gente tá fechando o gap, né, deixado para trás nessa pernada de baixa. Beleza? Então bora ficar atento aí no S&P nesses níveis. Eu tô com um alerta aqui próximo da casa dos 4.410 para começar a observar o price action do S&P, né? A correlação diminuiu bastante do S&P com Bitcoin, mas é importante sim, na minha visão, a gente tá sempre atento o que é que tá pegando aí no S&P, beleza? Então, traders, investidores, por hoje é isso. Agradeço a participação de todos. Não esquece de se inscrever se ainda não for inscrito e comentar se você tem algo a acrescentar aí na análise, beleza? Então, agradeço por assistir até aqui. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.